Olá! Veja o que tem para você no programa de hoje. Ele já está lá. É a 10ª vez que André Belém, professor da Unisanta, viaja para a Antártica. O objetivo é fazer avaliações de impacto ambiental e o acompanhamento de turistas ao local. Antes de viajar, ele conversou com a gente para contar essa história em detalhes. Confira tudinho hoje e amanhã, aqui no Cá Entre Nós. Eu sou oceanógrafo. A gente até brinca que eu sou oceanógrafo de carteirinha, que eu fiz a graduação em oceanografia, mestrado em oceanografia, doutorado em oceanografia. Então realmente a formação é voltada para a oceanografia. Antártida e Antártica é a mesma coisa. Só que para mim tem um pouco de... Eu prefiro muito usar Antártica, porque a raiz da gente falar Antártida vem de uma escola francesa, que estudou bastante o continente gelado, né, o continente austral, e o termo Antártida começou a ser muito utilizado pelos argentinos. Os argentinos falavam Antártida para todos os lados. E os brasileiros, na hora que começaram a criar o programa Antártico, falavam Antártida também, né? Mas aí, quando eu soube um pouco dessa história, eu pensei, eu vou falando Antártica, né? O mundo inteiro fala Antártica, só argentino e alguns poucos brasileiros falam Antártida. Então, vamos tentar colocar a Antártica na cabeça das pessoas, né? Em 2007, eu participei da expedição Antártica pelo Programa Antártico Brasileiro. Era uma expedição muito especial porque o Lula ia visitar a base brasileira, então nós passávamos boa parte do nosso tempo reformando a estação para a visita dele, em vez de fazer a pesquisa. É muito complicado você trabalhar com os militares. E algumas vezes a gente era impedido de sair da estação porque o tempo estava ruim. Em algumas dessas vezes passava um navio de turista, desciam os turistas, tiravam um monte de foto da estação e o tempo estava ruim e nós, pesquisadores, não podíamos sair nem realizar a pesquisa. Isso começou a me irritar um pouco e eu realmente confrontei, assim, olha, eu acho que eu sou responsável o suficiente para poder realizar minha pesquisa e sair com tempo bom ou tempo ruim. Tem pessoas ali, né, tem uns turistas velhinhos de 60, 70 anos descendo na praia e eu não posso subir num bote porque diz que o tempo está ruim. Então, meio incoerente isso, né? Mas é o esquema que se trabalha. Foi aquela vez que os deputados federais foram para a Antártica e ficaram presos porque o tempo ficou ruim. Então foi assim um momento meio estressante. E aí eu decidi, quer saber de uma coisa, eu acho que eu vou experimentar isso. E mandei o currículo para uma empresa. O nome da empresa era Antártica 21. Coisa de 5 dias depois, a empresa entrou em contato comigo, a Diana Galimberti, que é a chefe de operações deles, ainda é a chefe de operações deles, e disse que gostaria de fazer uma entrevista comigo, porque tinha visto o meu currículo, andou dando umas pesquisadas na internet, viu foto, viu blog e queria fazer uma entrevista. Como ela é de lá, né? Na verdade, ela mora na Itália, ela coordena essa operação toda da Itália, eu estou aqui no Brasil, a única maneira da gente fazer isso era com câmera mesmo. Então a gente fez uma videoconferência usando o Skype lá no computador e ela perguntou tudo isso, quantas vezes eu fui, o que eu tinha feito, se eu sabia operar bote, se eu escalava, se eu mergulhava, o que eu estudava, etc, etc. E aí ela falou, olha, eu sempre quis ter um brasileiro a bordo. A gente sempre procurou ter uma diversidade bastante grande de guias e realmente tem muito poucos guias brasileiros antárticos. Nós precisamos contratar sempre um pesquisador, então é padrão de todas as operações turísticas ter um pesquisador a bordo para dar palestra. Só que o problema é que eles têm que contratar alguém que escale, alguém que mergulhe, alguém que seja guia e outra pessoa para palestra. Como eu consigo fazer algumas dessas coisas, ela pode, em vez de contratar 3 profissionais, contratar um só. Então para eles foi muito vantajoso. Foi aí que surgiu o convite, olha, vamos lá, você vem para cá, você pode continuar desenvolvendo as suas pesquisas e você trabalha como guia para a gente. Fechado o negócio.
totalmente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu acho engraçado algumas pessoas que conhecem um pouco de o sul da Patagônia, ali, o sul da Argentina, falam assim, mas gelo eu vejo lá no Perito Moreno, lá nas geleiras lá do sul da Argentina. A gente pode comparar as geleiras do sul da Argentina como um prédiozinho pequeno, assim, de 2, 3 andares. O que você vê de geleira lá seria algo como um arranha-céu de 25 andares. É muito maior, é muito mais gigantesco. Nós temos 97% da água do planeta na forma líquida, só 3% na forma de gelo. E boa parte dela está lá na Antártica. Então você pode imaginar o tamanho da coisa, a dimensão da coisa. Um local onde os organismos não estão acostumados com seres humanos. Então eles se aproximam, eles interagem. Você pode parar na frente de um pinguim, ele vai vir para você. Na verdade, a gente tem até a ordem de não pode se aproximar. Então, se ele vier na sua direção, você tem que se afastar dele. Então tem uma distância mínima, né, uma distância máxima que a gente pode se aproximar deles. A gente tem que manter certos padrões, né, de segurança em relação à proteção dos animais e dos turistas também, e o pessoal realmente obedece. Mas fazer turismo na Antártica é porque você vai ver coisas que você nunca vê. Alguns animais, principalmente as aves, o impacto é sobre interação com seres humanos mesmo, pesca. Não existe uma pesca estruturada na Antártica, mas essas aves elas migram mais para o norte. E ao norte você tem pesca estruturada. Então existe um problema muito sério de interação com aves marinhas antárticas e essas zonas pesqueiras, e algumas acabam sendo capturadas. E como elas são organismos que viajam, né, são animais que viajam bastante, em distâncias muito longas, bastante tempo, para montar os seus ninhos, para nidificar e se alimentar, elas morrendo, elas vão acabar não nidificando e nisso a população vai decaindo mesmo. Houve uma queda acentuada lá pelos idos no finalzinho da década de 90 em relação à população de baleias, por causa da pesca também, mas isso entrou num controle bastante rígido e a gente já começa a perceber que ano após ano aparecem cada vez mais baleias. Dos pinguins e focas diminuiu bastante, mas é mais por uma questão climática. A gente percebe ali que aquela zona da península vem sofrendo um aumento de temperatura. E o alimento básico deles é krill, que é um camarãozinho antártico, né? Na verdade é um eufasiáceo, que é um crustáceo antártico pequeno. Ele se desenvolve em águas com determinada faixa de temperatura. Existe um outro organismo chamado salpa, que ele é um organismo gelatinoso que compete por alimento com o krill, só que ele se adapta a temperaturas mais quentes. E o que a gente começa a perceber é que começam a aparecer muito mais salpas do que krill. Só que foca e pinguim se alimentam de krill. Então, na verdade, as focas se alimentam dos pinguins, algumas, né? E os pinguins se alimentam de krill. Então, quando você tem uma desestruturação dessa base da cadeia, você vê de imediato o reflexo disso no topo da cadeia. E esses animais, a cadeia alimentar antártica ela é muito pequena, muito restrita, e você vê esses animais literalmente desaparecendo. Normalmente você fica claro 24 horas por dia. A gente está exatamente no momento em que a face sul da Terra está iluminada pelo Sol, então lá é praticamente dia o tempo inteiro. Faz assim um pôr de sol, nasce o sol e a coisa volta ao normal. Então, o que você usa realmente para dormir, para se adaptar a isso, é um quarto fechado, escuro, com cortina bem pesada. Então, normalmente os camarotes lá têm essas cortinas pesadas, a gente fecha, aí te dá a sensação de escuro para você poder realmente dormir. Mas realmente do lado de fora é dia claro o tempo inteiro. A minha primeira experiência na Antártica foi com o inverno, então foi até o contrário, tinha 2 horas de sol só por dia. E é diferente, é muito estranho, porque você não se adapta, você acorda e ainda está escuro, aí você vai almoçar e ainda está escuro. Aí a hora que dá uma claridade assim pequena, a gente trabalha efetivamente em cima do gelo. E no verão é o contrário, você acorda, se você olha pela janela ali, abre a cortininha, você já vai ver que já está dia claro, né? A questão da vida, tanto no navio de pesquisa quanto em base, é muito regrada realmente por hora. Você tem a hora para tudo. Quando o tempo está ruim ainda, você é obrigado a ficar isolado, né? Você não sair fora do navio, você não sair para a terra, mas ainda assim você é regrado um pouco pelas horas, né? Mas normalmente isso é controlado por um relógio que está na parede, em navio, ou mesmo por avisos que você tem nos navios. A primeira coisa que eu faço, eu tiro o relógio, graças a Deus, eu não uso relógio, celular, a gente deixa todas essas coisas de lado, né? É isso por hoje, mas a gente se vê no próximo programa, com certeza. Tchau!